pai. Tem tráfico lá em Nova Era, lá para dentro de Nova Era. O quê? Em Pitoresco, não. Não, Não, tráfico Jair tá que você tá falando falando aqui é do- perigoso. Não, Não, Belfort Jair tá Roxo tudo falando é aí perigoso. de Belfort Roxo, eu falei, a área do Jair também não é essas coisas, não. Não, o Jair claro acha que é que bom, mora em Jardim Ipanema, Pitoresco. deixa ele. Ele acha que Jardim mora na Zona Sul. Pitoresco, perto da Unig, É a grande tranquilo. coisa. Não, perto da Unig, nada. Tranquilo. É muito chão para chegar lá. Nada. Tu segue Na Jardim mesma Alvorada, rua, né? Jardim Pitoresco. Não, ó, tu Na sai mesma rua, né? É a mesma comunidade. Passou. Igual um amigo meu, Ricardo, igual um Não, amigo na meu que falou comunidade. que estava alugando uma casa de praia, 3 ruas da praia. A gente perguntou onde é que era, ele falou, Belfort Roxo. Você vai pegar Dutra, Vermelha e Elevado. É isso aí. Caraca. Cara, esse é bom vendedor. Esse cara tem que ser contratado. Esse cara tem que ser contratado. É Vamos bancário lá, também, lá. né? É mole não, né? Mandou para Cada onde? um. Botei para gravar aqui, botei, né? Então, vou voltar lá para o slide. E aí a gente... 34, 9680. É o quê? 9680. 9680 o quê? Tira o som. Tá falando comigo? Acho que ele está vendendo alguma coisa aí. Só pode ser. Ó, tá querendo senha vender do a casa cartão. na praia também, aí em Nova Iguaçu? Não, É a senha do cartão a dele. minha Ó. esposa do Mercado Livre. Curioso. A senha do cartão. Não adianta querer trocar, não. Alguém anotou essa parada aí, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Anota aí, depois O passa pra Emanuel turma aí trabalha toda, com gerente de banca, hein? O pessoal é tudo... Fazer um trabalha pix. não, é da igreja do gerente de banca. Aí, cuidado, hein? O cara vai hackear o seu Pix. Vigia, Professor. o comunista. Fala aí, Professor. alguém? É a Roberta. Fala aí. Antes do senhor ir aí para o próximo slide, quando o senhor falou de teofania, o senhor fala também naquela... É parecido quando Abraão, né, quando aqueles homens foram falar com Abraão na tenda, quando o senhor fala sobre isso, o senhor deu esse exemplo aí, teofania também seria esse momento, o senhor quer dizer, no Velho Testamento? Lembra aí. Do que está falando? Homens que foram falar com Abraão, como assim? Anjos? Eu entendi, é que ela falou. Ah, tá. É que apareça. Então. Ô, irmão, essa parte aí, deixa eu ver se eu entendi também. Desculpa eu ter entrado no meio aí da conversa. Não, quiser responder, pode responder, fica tranquilo. Então, é que eu ia fazer essa pergunta também, que eu escrevi aqui, vocês desculpa. Tá. Mas aí eu escrevi aqui a teofania, era o aparecimento da divindade que o senhor falou, é isso? Isso, é isso aí. A questão da teofania tem a ver com o aparecimento da divindade. Qual é o problema nesse episódio de Abraão, no episódio de Jacó, que lutou com o anjo, né? Não dá para saber... Sodoma e Gomorra? Não, Sodoma e Gomorra não é um problema, porque assim, não aconteceu. Não, estou brincando. Vamos na tradicional. Pensa assim, a teofania seria quando Moisés aparece, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Seria o aparecimento de Deus, entre aspas, né? Seria uma manifestação do divino, não a ideia de um anjo. Por quê? Qual é o problema? Eu até falei isso na aula de hebraico antes, né? Hebraico 2. Nem sempre o texto em hebraico ele vai dar a certeza de que aquele episódio é um homem ou é um ser espiritual, certo? Então, nem sempre dá para dizer que isso é uma teofania. Aí o Emmanuel até falou, vamos na perspectiva tradicional. Na perspectiva tradicional, se um anjo, ou o anjo do Senhor, a expressão anjo do Senhor, por exemplo, ela simboliza o aparecimento de um enviado de Deus, né? Então, pode ser uma teofania? Pode ser.
a ideia da teofania seria um evento divino acontecendo na realidade humana. O problema é saber se o texto está falando de um homem, de um anjo, ou de uma questão simbólica, né, tal. A ideia seria essa. Mas a teofania seria esse aparecimento divino, essa manifestação divina na realidade humana. Deu para entender? Ok. Deu, pastor, né? professor. Então seria essa a ideia, tá? Então, pensa assim, Deus no Monte Sinai lá com Moisés, esse aí de Isaías, outros aí que parece que Deus aparece, entendeu? É a ideia da teofania. Deus está falando com a pessoa, né? É porque geralmente essas questões são mais simbólicas, já a teofania seria isso, tá certo? Deu para entender, né? É porque, assim... Foi anjo, pronto. Me passaram que teofania seria a aparição de anjo, quando a Bíblia diz sobre a aparição de anjos, passaram para mim isso como teofania. Então, entendeu? o problema é a questão da abordagem, certo? Numa abordagem tradicional, sempre que você lê anjo em português, é anjo. Só que se eu for no hebraico, nem sempre o termo que foi traduzido por anjo é um ser espiritual. Então, não dá para dizer que toda vez que tem um anjo no Antigo Testamento é uma teofania ali. Aí você teria que analisar o texto. Mas dizer que o aparecimento de um anjo é uma teofania, isso seria correto? Dá para dizer, também entendeu? É a manifestação divina na realidade humana. É melhor você entender dessa maneira, porque não dá para especificar só o anjo, né? É um anjo ali, o anjo apareceu, é teofania. Não, é uma manifestação divina. O Antigo Testamento usa a expressão anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, né? Só que anjo, necessariamente, não é um ser divino. Vou dar um exemplo muito claro. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando você vê ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, o termo ângelos, né, ali em grego, é mensageiro, é o líder da igreja. Não é um anjo que ficava sentado na porta da igreja em Filadélfia, lá no livro de Apocalipse, entendeu? Então, não dá para dizer que sempre que se fala de anjo, eu estou falando de um ser divino. No Antigo Testamento, eu até traduzi com o pessoal de Hebraico 2 o termo nefilins, que são os filhos dos anjos. É um termo que não dá para traduzir de maneira exata, né? Que a gente comentou lá na aula de Hebraico 2. Por quê? Porque o termo ele é difícil de entender. A Bíblia, quando apresenta nefilins, ela está transliterando. Ela está dando apenas como eu pronuncio o termo em hebraico. Mas nefilins podem ser homens fortes, e não necessariamente filhos de anjos ou anjos, né? Eu até brinquei com o pessoal falando sobre o filme do Noé, né, do Russell Crowe, que os nefilins são anjos, né, que estão ajudando lá ele a criar lá a arca, né, a botar lá a balsa lá dos animais. Então, assim, é um termo que no hebraico mesmo é muito difícil de traduzir, de entender o que é. Então, Professor, seria legal pensar assim, teofania é a manifestação divina na realidade humana. Então, e aí você vai ter que avaliar, ver o que é divino ou não, né? É porque quem trouxe essa abordagem fez estudo sobre anjos, né? Então, a perspectiva do pastor era uma perspectiva para de rir, tradicional. Ricardo. Não, pode falar. Eu não ri. Fala, Roberto. Cara, que tu viu o veneno saindo da boca do professor agora. Eu não ri nada. Fala aí. Tô aqui, cara. Roberto, Tava não liga para esses correndo. caras, não.
Tá. Foi só Não, um é porque risinho só, um risinho de leve. Eu vou fazer cair porque paisagem, fala aí. foi o estudo, pastor, de anjos que o professor, que o pastor deu, né? E então a perspectiva dele é uma perspectiva tradicional, no caso. Então, Por aí... isso que ele afirmou que aquela aparição era uma teofania. Então aí não tem o que Por causa discutir, do que entendeu? A partir dessa perspectiva, ó, é anjo, acabou, pronto, é a teofania. Agora, em outras abordagens, tem que pesquisar mais, entendeu? Não é tão Ô, simples. Ricardo, Se você pegar... Pode falar. Deixa eu pegar um livro aqui. então, Ah. inclusive falando sobre o episódio de Jacó, né, a luta com o anjo, eu sempre tive muita dificuldade de conseguir imaginar essa luta, né? Tanto que, se a gente botar no ponto de vista humano e do ponto de vista sobre-humano, seria totalmente desproporcional. Então, isso foi uma das coisas que... Seria irreal, né? Um anjo, ele Sim, é soprou, o cara impossível. morreu. Então, assim, eu nunca consegui criar uma ponte nesse episódio. Então, nesse episódio aí, eu sempre não fui muito para o lado angelical em si, porque a gente não seria possível, impossível até então essa luta, inclusive de ele conseguir algum êxito a ponto de o anjo ter que o ferir para conseguir ir embora. Cara, fica difícil nesse ponto ser tão tradicional. Então, inclusive tem Bíblias em português que não traduzem o termo ali como anjo, traduz como Deus. Jacó lutou com Deus. Olha só que interessante. Né? Eu já vi Algumas também versões em português colocam isso, né? Que Jacó lutou com Deus. O que acontece? O texto hebraico, isso na perspectiva crítica, né? Claro. Que assim, o que a Roberta falou tem todo sentido dentro de uma perspectiva dogmática, tradicional, que é isso aí, ó. Jacó lutou com Deus, eu posso lutar com Deus também. Jacó lutou com anjo, eu também posso lutar com anjo, né? Numa perspectiva crítica, isso é um texto simbólico, né? Não há essa questão de luta da divindade com o humano, porque não tem como comparar, não tem luta, né? Não dá. Só que, assim, se você pega um texto como esse aqui, ó, isso aqui é uma introdução à teologia sistemática. A teologia sistemática. O que a teologia sistemática vai fazer? Ela vai separar em categorias a teologia, né? Ela vai sistematizar a teologia. E aí tem os assuntos, né? Aí você vai vendo aqui, ó, tem aqui, ó, vários assuntos aqui: natureza de Deus, né? Tem pecado, tem estudo dos anjos, da pessoa de Cristo. Então, quando você fala assim, fez um estudo sobre anjos, geralmente o pessoal pega uma teologia sistemática, onde ela vai pegar vários textos onde aparece o termo anjo e vai tentar ali dar uma categoria, botar hierarquia. Tem gente que faz isso com demônio, né? Botar hierarquia no inferno, hierarquia no céu. Só que, por exemplo, os termos, eles têm conotações, têm significados diferentes. Não dá para dizer que o termo, vamos pensar no termo anjo, no Antigo Testamento, seja a mesma coisa de Gênesis a Malaquias, porque o contexto de cada texto é diferente, os episódios em que as narrativas acontecem são diferentes, os momentos históricos, culturais, literários são diferentes. Então, para pensar, teria que pensar assim, ó, o que é o anjo ali em Isaías? Isaías 6. O que são ali os serafins? Então, eu vou estudar Isaías 6. E aí eu posso afirmar, em Isaías 6, eu tenho figuras angelicais, né, que simbolizam a adoração a Deus e purificam lá o profeta. Ponto. O episódio de Jacó. Não, o episódio de Jacó é a questão simbólica, né, onde Jacó demonstra sua fé para poder seguir Deus. Ponto. Está ali. O anjo do Senhor que matou os primogênitos no Êxodo. Não, a expressão anjo do Senhor ali é um recurso criado pelos autores
do texto de Êxodo, né? Pelas tradições do texto do Êxodo, para poder simbolizar um evento que era realizado por grupos antigos, né? Grupos daquela região ali, né? Semíticos antigos, onde se matava um cordeiro, né? Em adoração às divindades. E aí criou-se a história ali do Êxodo, né? Que Deus manda o seu anjo para matar os primogênitos, e aí o pessoal é liberto. Cada texto, o termo anjo tem um contexto, né? No nosso papel, né? Dentro do que a gente está estudando, é legal pensar dessa maneira. E aí você vê naquele livro, naquele contexto, naquela realidade, o que o termo anjo vai significar. Um outro exemplo, Satã. Que o Satã em Jó é o diabo. Não dá para dizer isso. Até porque Satã está na reunião também, né? Ele está junto. E a concepção de diabo que a gente tem é que é um anjo caído. O que um anjo caído estaria fazendo no céu? Ele pulou o muro? Essa concepção não existe em Jó. Satã é um anjo, é alguém que está lá, só que o cara pergunta para Deus, o cara desafia Deus, né? E o termo Satã não é Satanás, são termos Satanás grego, Satã hebraico, termos totalmente diferentes, com ideias diferentes, né? Então, cada termo, cada texto, eu vou ter um contexto diferente. Eu sei que é mais complexo esse tipo de pesquisa, né? Porque aí você vai ter que parar cada livro, cada versículo, cada tipo de análise, mas isso te dá mais base para tentar lidar com algumas questões, ao invés de generalizar tudo. Essa generalização ela pode ser ruim, é prejudicial para o conhecimento do texto. E aí a gente pode, às vezes, estar falando de coisas que o próprio texto não está nem preocupado em dizer, entendeu? Então, é um cuidado. Eu acho que é legal a gente estudar cada texto no seu lugar, né? Cada macaco no seu galho, que aí a gente consegue lidar melhor com essas questões. Conclusão, irmãos, não vai pregar mais o Velho Testamento. Nada disso. Cada vez fica mais difícil. Não fica, não. É Cada só vez fica mais estudar. difícil. Não pode falar de anjo, não pode, vai cortar, vai eliminar por eliminação. Se você quer falar no Antigo Testamento como cristão, na sua visão cristã, vai ficar mesmo, porque vai falar besteira. Tenta falar de acordo com o texto, pô. É só estudar o texto. Fala, então, Francisco. professor, quando o senhor estava falando, eu fui rapidinho, peguei aqui esse livro de teologia básica, que também tem aqui no Antigo Testamento sobre tudo quanto é anjo, que nesse pequeno quadrado onde eu sublinhei aqui. Então, aqui eu falo, eu já tinha mostrado esse livro para o senhor, né? Ele é de teologia básica, e o que eu sei a respeito de anjos é exatamente o que o senhor falou, está tudo aqui, está concordando direitinho os anjos que são considerados. Não estou mentindo sozinho, viu? Não tá. Não dá força não, Francisco. Não dá moral não. Sozinho, tem mais gente mentindo junto. Então, tem que concordar aí. Tá todo mundo achando uma rosa. Lá de Tem São sempre Paulo. um doido para concordar com o outro. Sempre um doido concorda com o outro. Tá vendo? E aí? Os mentirosos se apoiam. Se falar que é aluno do Ricardo no conselho, tá boa. lascado. E melhor nem não aprova, não. Se for em Belfort Roxo, então melhor nem falar nada. Vamos lá. Respondi todo mundo aí, né? Então, vamos seguir. Estão vendo o slide aí? Sim. O Jair está fazendo sinal. Se eu tapei todo mundo, como é que eu vou ver o seu sinal, Jair? hein? Cadeira, não. Tá Pessoal idoso sim, não é mole, não. Tá aparecendo, cara. Pô. Vamos lá. Aqui, eu botei esse slide aqui. Seria assim, uma linha do tempo, uma perspectiva, né? Uma tentativa de entender a linha do tempo, né? Aí de Isaías. Eu vou mandar isso para vocês. Desculpa.
vocês vão ficar com isso aí, né? Aí você vai poder ler direitinho, mas é legal que fala, né, o período do Egito, o período da divisão de Israel, né? E de como Isaías, né, e alguns outros profetas se encaixam aí nessas datas. É claro que são suposições, né? Não tem exatidões, né? Que é muito difícil. Mas você vê lá embaixo, né, a data do provável trito Isaías, né? Aí você vê lá a questão do cativeiro, né? Sai da Babilônia para a Síria, o reinado de Josias, profeta Jeremias, Sofonias. Eu acho legal essa linha do tempo, porque dá para você tentar situar, né, todo mundo ali. Você vê que um está no meio do outro, aí alguns falam para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul, outros durante o cativeiro, outros antes do cativeiro, outros depois do cativeiro, né? Então, ajuda aí a entender um pouco essa temática. O que é muito legal, né, gente? A gente falou semana passada que os Isaías, né, eles têm essa questão, né, de antes, durante e depois do cativeiro, esse período de produção. E aí as temáticas mudam, né? As temáticas são diferentes. Então, é legal você ter um material que te ajude a perceber isso, né, e a trabalhar essas questões. Então, isso aí é uma linha do tempo que eu acho que pode ajudar aí vocês, lembrando que é hipótese, né? Tudo é hipótese, tudo é suposição aí. Segundo slide. ênfases, né, que podemos dar aí no livro de Isaías. No livro do profeta Isaías, vemos o apelo à conversão, à mudança na forma de sentir e agir. Todo profeta faz isso, né? Acho que você já está aí, igual o Jair, já está careca de saber disso, que essa é a proposta dos profetas, né? Fazer as pessoas mudarem, né, sua percepção, né, se converterem, né, realmente, né? Vemos um Deus que alerta para o destino daqueles que praticam a maldade e que não ouvem os conselhos de Deus. E a salvação, ela sempre vem do Senhor. Não é apenas uma mudança de comportamento dos homens. Gente, só deixar claro, né, uma ideia aqui, lembrando, né, uma abordagem mais crítica. Quando você ouve sobre salvação no Antigo Testamento, não é para não ir para o inferno ou ir para o céu, mas salvação nessa perspectiva, né, de você ter uma vida mais longa, ter uma vida boa, agradável, da sua família, né, perseverar, é aquela questão de continuidade da sua linhagem, né? Salvação como vida eterna é um conceito que nós temos no Novo Testamento, né? Até é o Evangelho de João que vai trazer essa questão de vida eterna. Os outros evangelhos, inclusive, falam de reino de Deus. Então, são concepções teológicas que, dependendo do texto, vão mudando. No Antigo Testamento, a salvação tem a ver com isso, com essa vida aqui, né? Uma vida digna, honrosa, né? Que seja aí, que tenha uma sequência, né? Então, assim, é claro que numa perspectiva crítica. Na perspectiva mais, como é que eu vou dizer, mais tradicional, as pessoas acabam ligando uma coisa com a outra, né? Elias, fala aí, Elias. Quer falar? Pode falar. Ou não está conseguindo? Elias mandou uma mensagem aqui. Elias está aí? Não. Não está. Não está conseguindo falar? Professor, sobre Emanuel. É o Elias? Não, não. Emanuel. Tá. O Escreve Emanuel. aí, Elias. Escreve a sua pergunta enquanto o Manuel fala. Fala aí, Manuel. Então, sobre a questão da escrita do livro de Isaías, eu li em 2 comentários, que é a partir do capítulo 39, que é muito questionado sobre ser ele de fato o autor. É isso mesmo? Não, tem 2 teorias. Você concorda com? Tem 2 teorias. Uma teoria do trito Isaías,
e tem a teoria do Deutero-Isaías. Quer ver? O Deutero-Isaías. Esse livro aqui vai falar sobre isso. A teoria do Deutero-Isaías teria 2 escritores, né? Ou 2 grupos de escritores. Na semana passada, a gente falou sobre a teoria do Trito Isaías, que aí nós teríamos 3 escritores ou 3 grupos de escritores. E essa divisão vai depender de qual teoria você concorda ou não, entendeu? Você assistiu a aula na semana passada? Eu não. Não? Então. Mas também tem de uma só, né, Ricardo? Tem Essa aí não corrente precisa... que segue de... Não, essa não um falei autor porque só. é irrelevante, né? Não é bom falar. Mas, assim, na semana passada eu mandei para o grupo o material, né, do Trito Isaías e tem o vídeo da aula. Dá uma olhada no vídeo que a gente comenta sobre isso. Mas tem no grupo também, tem o texto que eu usei para falar sobre essa teoria do Trito Isaías. Se você não tiver, eu mando de novo, entendeu? Quando eu mandar dessa aula, eu mando do Trito Isaías. Então, você teria 3 teorias sobre a autoria do livro. Que foi um autor só, né? Que o Jair lembrou, que é a mais tradicional. Outro que são 2 Isaías, ou 2 grupos de autores, né? De seguidores que escrevem a partir das falas de Isaías, das experiências dele. Ou 3 grupos, né, de escritores, ou 3 Isaías, né, 3 pessoas que teriam escrito o texto de Isaías. Entendeu? O Elias quer fazer uma pergunta do seu livro favorito do Velho Testamento, de Jó. Não, então, ele botou a pergunta aí, eu pedi para ele digitar. Ele fala sobre Satanás. Ele botou naquela mensagem que fala sobre Satanás. Como é o seu livro preferido, vai ser fácil você falar. Ah, tá. Daqui a pouco eu falo. Vou falar, o Elias. Respondeu, Emanuel? Manuel, saiu? O Manuel está jantando. Respondeu sim, professor. O Emanuel, inclusive, eu falei sobre isso. Ele. Vou falar com o Alfredo. Eu estou aqui. Elias, o que acontece? Vocês ainda não fizeram Antigo Testamento 2. Quando a gente for fazer Antigo Testamento 2, a gente vai estudar o livro de Jó e a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas eu já adianto o seguinte: o termo Satã, em hebraico, que é usado no livro de Jó, ele não significa Satanás. Satã, em hebraico, seria aquela pessoa que questiona, né? Aquela pessoa que pergunta, aquela pessoa que desafia. No contexto do livro de Jó, que é uma novela para falar sobre o sofrimento do justo, a temática do livro de Jó é a seguinte: o justo sofre e não há um motivo para isso. O justo sofre por quê? Porque está vivo, então ele sofre como qualquer um outro. O livro de Jó, ele é um combate à teologia da retribuição, que é algo muito parecido com a perspectiva da teologia da prosperidade hoje, que seria o seguinte: se eu sou obediente a Deus, Deus me dá coisas boas. Se eu sou desobediente, Deus me pune. E o livro de Jó é uma demonstração de que o sofrimento nem sempre tem explicação, nem sempre tem motivo. E Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A figura do Satã, ela aparece como aquele que motiva Deus a levar Jó a sofrer. Porque, na verdade, quem faz Jó sofrer não é o Satã, é Deus, porque é ele que permite. E a temática também do livro de Jó é falar sobre essa questão da soberania de Deus. De Gênesis a Malaquias, uma coisa que a gente tem que entender é que Deus é soberano. O bem e o mal vêm de Deus. Nada vem do diabo ou do demônio, não existe isso.
Deus é absolutamente soberano. Então, se você está sofrendo, é porque Deus quer. E se Deus quer que você sofra, ainda assim você tem que obedecer a ele. É o que Jó faz, né? Lá no livro, ele diz assim: antes eu conhecia só de falar, agora conheço de ver, né? De estar ali junto. Porque ele questiona Deus. Por que eu estou sofrendo? O que está acontecendo? Aí Deus vira para ele: quem é você para me questionar? Onde você estava quando eu construí os pilares, quando eu construí isso, aquilo, não sei o quê? Deus pega e coloca Jó no lugar dele. E aí Jó reconhece a sua finitude, a sua pequenez, a sua limitação, e acabou. Em nenhum momento é explicado por que Jó sofre. Então, a figura do Satã ali é apenas aquele inquiridor, aquele instigador, mas não necessariamente Satanás. Isso na perspectiva crítica, né? Na perspectiva tradicional, né, dogmática, Satã é o diabo, é o Satanás, estava lá para perturbar Deus. Entendeu? A ideia seria essa. Então, professor, Explicação teologicamente correta. mas Fosse esse para mim, não questionador, seria essa explicação. esse questionador, Ele então, está aonde para ele falar se isso na encaixaria? igreja? Não, não fala na igreja, não. Tem que falar com cuidado, entendeu? Fala, Emanuel. Então, mas ele, agora no seu modelo de leitura, né, crítico, esse ser questionador, então quem ele seria? Como é que a gente consegue encaixar ele ou Ele é não é um anjo, possível? ele faz parte da corte celeste. Ele está se reunindo junto com os anjos lá. Ele está na reunião. Deus está lá fazendo o almoço da feijoada lá no final de semana, e ele está junto. Aí Deus vira para ele e fala assim: aí, estava onde? Aí ele: eu estava aí de rodear a terra e passear por ela. Ah, então você viu meu garoto ali, ó, o Jó, cara bom, tranquilo. Aí Satã: claro, pô, dá tudo o que ele quer, faz toda a vontade do garoto. Quero ver quando ele passar o perrengue, se ele vai continuar nessa aí. Tenta aí. Aí Deus vira para ele: vai lá, irmão, faz o que você quiser, só não toca na vida dele. É nesse meio que rola ali, meu irmão. Jó jogado ali, botado no campo, entendeu? Tá mandando igual para aquela jogo. pregação. Falou igual aquela pregação daquela mulher no Facebook, hein? Qual é? Pregação no Facebook, não vi. Depois eu te Professor, conto. então, nessa sua perspectiva... Minha não, irmã. É a perspectiva crítica, não é minha. Ah, tá, crítica, no caso, né? Então, porque o senhor falou que foi uma novela. Então, quer dizer que isso tudo foi algo, assim, só para encenar... Valeu, Elis. Sim, fala, Roberto. Então, foi algo só para encenar, né, uma causa para explicar o sofrimento, né? Então, assim, é algo que no caso, não aconteceu, porque o senhor falou assim, uma novela. Não, entendo o seguinte: novela é um gênero literário. Novela, mito, lenda, narrativa, livro, profecia, apocalíptica judaica, tudo isso são gêneros literários. Quando eu digo que é uma novela, necessariamente eu não estou dizendo que a história não aconteceu, mas que o gênero literário escrito ali, né, é como se fosse uma narrativa de novela. A ideia é essa. Eu, particularmente, não acredito que a história tenha acontecido daquela maneira. Eu acredito que ali houve, né, um acréscimo literário ali bem grande em cima disso, né? Se tem literatura sobre isso. Mas quando eu falo novela, é sobre o gênero literário. Todo livro da Bíblia ele possui um gênero literário. Todo livro da Bíblia. Nenhum livro da Bíblia ele é escrito assim do nada. Veio do céu. Não, não é assim. Ele é escrito dentro de um gênero literário, de uma perspectiva linguística, e Jó está dentro dessa perspectiva. Entendeu? A ideia é essa. Agora, você pode acreditar que é uma história real, que tudo aconteceu exatamente daquela maneira, ou que é uma narrativa simbólica a partir, né, até de eventos que possam ter acontecido, mas que foi construído para ensinar e falar sobre o justo, sobre o sofrimento do justo, que às vezes não tem motivo. Entendeu? Professor, porque assim, quando eu vejo esse livro, né, a história é de Jó,
fica um pouco assim, você fica confuso, porque assim, o cara perde 10 filhos, né? Pô, um filho não é igual ao outro, entendeu? Então É. você fica meio assim, pô, eu tenho 2 filhas, por mais que nasça outra, não vai substituir, entendeu? Não vai substituir aqueles que eu perdi. Então fica assim uma coisa que você fica assim, pô, você fica pensando, né? Então, Então olha só. assim, eu Ah. Não, então é nesse porque está acabando o tempo. Deixa eu dar uma tá, explicaçãozinha rápida. O que acontece? Esse final e que Jó recebe mais filhos, mais coisas e mais bens, ele foi um acréscimo, certo? Ele não existe em textos mais antigos. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a perspectiva do Antigo Testamento ela é diferente da minha e da sua. Filho no Antigo Testamento, esposa no Antigo Testamento eram coisas e não pessoas. Os casamentos eram arranjados. A esposa era um bem. Os filhos, né, lá em Salmos, quando fala assim, os filhos são herança do Senhor. Por que os filhos são herança do Senhor? Porque quanto mais filhos eu tivesse naquele contexto, mais estaria assegurada a minha velhice. Porque eu vou estar velho, vou ter um monte de filho, eles vão cuidar de mim. Então, essa perspectiva é diferente da nossa, entendeu? Eu sei que choca isso, mas as percepções de mundo são diferentes. Até a Idade Média, né, e até no período da Idade Média, crianças de 8, 10, 12 anos trabalhavam em fábricas por 15, 17 horas por dia. Por quê? Porque criança era um mini adulto, criança não tinha direito, né? Então, essas percepções elas mudam com a cultura, com o tempo, com a época, inclusive dentro do texto bíblico. Eu vou fazer o seguinte, né? Está acabando aí o tempo, eu vou mandar para vocês lá no grupo um comentário sobre o livro de Jó, que é quando coisas boas, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. É um texto de um rabino sobre o livro de Jó, muito legal. Aí dá uma lida lá que isso vai ajudar, mas a gente vai ter aulas sobre isso, tá certo? E outra coisa. Professor. Fala aí. Tá. Vai acabar aí, fala aí. Continua, termine, você ia falar. Não, então, a gente vai continuar falando de Isaías, tá? Não terminou hoje, mas a gente vai continuar, é isso. Então, porque quando o Emanuel falou lá atrás, licença, o Emanuel falou lá atrás sobre o capítulo 40 a 66, se eu não me engano. Eu vi a conversa do Emanuel. 39 em diante. O 39. Aí eu encontrei no texto. É isso, né? Isso. Aí, eu estou com um livro aqui, eu tenho um argumento que, do capítulo 40 ao 66, escrito pelo profeta Isaías, argumentos que negam ser Isaías o único autor. Isso. O cenário exílio de Isaías, do capítulo 1 ao 39, difere do cenário dos capítulos 40 a 66, como